Inicialmente, eu consulto os colegas sobre a ata da sessão anterior. Estou de acordo. De acordo? De acordo, então a ata aprovada. Algum colega quer adiar algum processo da pauta? Não. Eu não. Bardoveira. Não. Eu vou anunciar que eu vou adiar o de número 6. Pode ter algum advogado aí para sustentar. É o número de ordem 6, que é o agravo de instrumento 082-8384-81-2023, São Luís. Agravante Rogério Rodrigues Lima, advogado Daniel Arruda Pires e outros. Agravado RBA Construção e Serviços Limitada, advogado Saulo Gonzalez Bolsinhas. Eu estou adiando para a próxima sessão do dia 11 e para a doutora Patrícia coloca esse processo como número 1 lá para julgamento. Passear nisso por essa vez. Já ficam aí todos os advogados e partes cientes desse adiamento. Não havendo outros pedidos de adiamento, nós vamos iniciar a nossa sessão com os pedidos de preferência. Então, eu estou fazendo uma retificação que hoje só haverá sessões, só haverá julgamento da 4ª Câmara de Direito Privado. Não tem processo da 6ª Câmara Civil. Então, o primeiro processo que será julgado hoje é o número de ordem 2. É a autoria do desembargador Luiz Gonzaga, que é o agravo de instrumento 081-4675-76-2023, São José de Ribamar, agravante Pátio Norte Empreendimento Limitada, advogado Alexandre Cavalcante Pereira, e agravado NB Alimentação Limitada, advogada Amanda Souza de Araújo Costa. Foi adiado a pedido da advogada do agravado na última sessão, e o parecer da Procuradoria é pelo conhecimento sem interesse quanto ao mérito. Parecer mantido, doutor Carlos Avelar. Excelente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, demais desembargadores, advogados, secretária, todos aqueles que assistem pela Rádio Web, nos ouvem pela Rádio Web. E manter o parecer, sim. Pessoal, sem interesse, só pelo conhecimento. Tá, muito obrigado, senhor procurador. Advirto ao relator que haverá sustentação oral por parte do agravante e do agravado. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Luiz Gonzaga. Bom dia, presidente Jorge Figueiredo dos Anjos, desembargador José Antônio Vieira, procurador Carlos Avelar, demais advogados aqui presentes, funcionárias, secretária Patrícia. Muito bem, o processo anunciado por Vossa Excelência, senhor presidente, trata de um agravo de instrumento interposto por Pátio Norte Empreendimento Limitada, em face de decisão proferida pelo juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de São José de Ribamar, que nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis ajuizada em face de MB Alimentação Limitada, indeferiu a liminar pleiteada. Colhe-se dos autos que o agravante ajuizou a referida ação em face da empresa agravada em razão desta ter deixado de cumprir sua obrigação referente ao contrato de locação realizado entre as partes. Aduz a parte agravada. Aduz o agravante que a agravada está inadimplente na época inicial no valor de R$240 mil, razão pela qual pugnou pelo despejo liminar da parte agravada. Após análise dos requisitos legais, a magistrada de base indeferiu o pedido de despejo liminar. Inconformada com essa decisão, foi que o agravante interpôs este recurso, defendendo a concessão da liminar de despejo, vez que os valores devidos pela empresa
estão devidamente apresentados na planilha anexada aos autos, ao contrário do que aponta a magistrada. Aduz que a probabilidade do direito arguido é clara e evidente diante do inadimplemento contumaz da gravada. Defende a possibilidade da substituição da caução pelo crédito dos aluguéis não pagos e, ao final, pugna pela concessão da medida para que a agravada desocupe imediatamente o objeto do imóvel em litígio. Após análise do pedido de antecipação de tutela, achei por bem indeferir nos termos da decisão de número tal. Apesar de devidamente estimado, a agravada deixou de apresentar contrarrazões. A Procuradoria deixou de opinar por entender inexistir interesse do feito. Consta a petição da agravante pugnando pela reconsideração do pedido de antecipação da tutela. Isto alegando que a dívida da parte agravada, quer dizer, referente aos aluguéis, já está perto de R$600 mil. Quer dizer, mesmo apesar dessa ação ter ingressado, desde o ano do ano passado, começo do ano passado, a parte agravada nunca pagou nada, que a dívida já beira R$600 mil. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Haverá sustentação oral por parte da agravante, na pessoa do doutor Alexandre Cavalcante Pereira, que deverá se identificar pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimo senhor procurador de justiça, servidores, advogados presentes. O caso concreto aqui, excelência, é deveras simples. O primeiro, como bem destacado pelo nosso relator... Doutor Alexandre, para fim de registro, nome completo, OAB e parte Vossa Excelência representa. Perdão, presidente. Alexandre Cavalcante Pereira, OAB Maranhão 6257, advogado Pátio Norte Empreendimentos na condição de agravante. Pois bem, presidente, como havia destacado anteriormente, o caso é deveras simples. Nesse sentido, o primeiro ponto da decisão recorrida, que merece ser reformado, tange ao fundamento utilizado pela magistrada de primeira instância da ausência de especificação do valor dos aluguéis em atraso. Com efeito, data máxima vênia, não observou a magistrada, com a devida acuidade, a previsão da cláusula 6ª do contrato de locação, cuja redação prevê expressamente o valor mensal do aluguel estabelecido na forma de aluguel percentual, seria de 5% sobre o faturamento bruto do estabelecimento locado. Nesse sentido, a partir de março de 2018, o valor mensal da locação foi fixado no valor de R$ 13.357, sendo que, como bem destacado pelo nobre relator, se nós somarmos todos os aluguéis inadimplidos durante esse período e demais encargos assumidos em contrato, como, por exemplo, despesa de fundo de promoção, despesa de condomínio, ou seja, todos os débitos previstos no contrato de locação, esse débito já atinge aproximadamente a quantia de R$ 600 mil em valores atualizados de janeiro desse ano. Portanto, fixado o valor do aluguel mensal e diante da comprovação da inadimplência quanto mais da agravada, corrobora-se a probabilidade do direito arguido pelo agravante em obter a desocupação voluntária da loja comercial locada. Esse é o primeiro ponto, o primeiro fundamento que foi utilizado pela magistrada de primeira instância, que deve ser reformado. O segundo ponto tange ao fundamento utilizado pela magistrada de que seria necessário prestar uma garantia, que seria uma caução, que de fato é prevista no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9 da Lei do Inquilinato, equivalente a 3 meses de aluguéis inadimplidos. Ocorre que, embora a agravante de fato não tenha prestado essa caução, a jurisprudência dos tribunais nacionais, inclusive a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado, há muito tempo já pacificou o entendimento segundo o qual é possível substituir a exigência legal da caução equivalente a esses 3 meses de aluguéis pelo débito inadimplido.
E se Vossa Excelência bem observarem, se nós somarmos 3 meses apenas de aluguéis inadimplidos, seria algo em torno de 26 mil reais. Esse valor é deveras inferior ao valor do débito atualizado, que, como já destaquei anteriormente, perfaz a quantia já de aproximadamente 600 mil. Então, portanto, com base nessa sólida jurisprudência, inclusive deste egrégio tribunal, que admite a possibilidade de substituição desta caução legal pelo crédito dos aluguéis inadimplidos, não merece prosperar ou preservar o fundamento também da máxima vênia equivocado da magistrada de primeira instância, que também deferiu a tutela de urgência na ação originária para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias. Por fim, Excelência, já se aproximando ao final, já que realmente o caso aqui é bem objetivo, a agravada em sede de contestação, se Vossa Excelência bem observarem, nos autos do processo originário, ela infirmou, na verdade, apenas 1 ano de aluguel. Na visão da agravada, a variação do IGPM, que é o índice previsto no contrato, no ano de 2022 estaria incorreta. Ela entende que o aluguel anual no ano de 2022, a partir de março, que é o mês de reajuste do contrato, seria no valor de R$ 10.966, enquanto que nós, agravantes, apontamos o valor do aluguel mensal no valor de 13 mil. Mas veja, se a agravada apenas infirmou esse ano específico, significa dizer que ela reconhece como incontroverso todos os aluguéis inadimplidos dos demais anos. Nós estamos falando aqui de débitos que começaram no ano de 2018 e perduraram até o final do ano de 2023 e ainda nesse ano de 2024. Então, se contestou apenas 1 ano, a variação de um índice é apenas 1 ano, deveria obrigatoriamente, em sede de contestação, ter feito também a purgação da mora. A purgação da mora dos valores que ela entende que são incontroversos, que de fato são devidos, que não pairam nenhuma dúvida. Essa exigência da purgação da mora é prevista no artigo 62, inciso 2 da Lei do Inquilinato. Ou seja, se o locatário, para fim de evitar rescisão da locação, deve efetuar no prazo de 15 dias contado da citação o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Então, percebam, se há débitos que de fato são absolutamente incontroversos e a própria agravada reconhece isso em sua contestação, obrigatoriamente, por exigência legal, deveria ter feito a purgação dessa mora. E, ao contrário disso, não purgou a mora e permanece com esse débito no valor extremamente absurdo, fazendo já a quantia de mais de 600 mil reais. Portanto, Excelência, depois de várias tentativas de soluções amigáveis do conflito, todas esgotadas, sem mais nenhuma possibilidade, não há outra medida a não ser o provimento desse agravo, a fim de que seja concedida essa tutela de urgência para que haja a desocupação do imóvel no prazo legal estabelecido na lei do inquilinato, que é o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária. Caso não seja feita a desocupação voluntária nesse prazo legal, é que se pode exigir que seja feita, inclusive, com o uso de força policial. Mas, na prática, então, o que se requer, ao final, é o provimento desse agravo, a fim de que seja o pedido expresso determinar a desocupação do imóvel da loja 211A, da agravada, no prazo de 15 dias, devendo a ordem ser cumprida diretamente por este tribunal, ou então que seja oficiado ao juiz da Secretaria Judicial da 2ª Vara Civil de Ribamar para que cumpra esta ordem. É o pedido que ela se requer a Vossa Excelência. Muito obrigado pela atenção. Presidente, queria saber o seguinte, Pois não. esse defeito no som é aqui ou é dele lá? Não, sei lá, mas deu para compreender. Mas Deu para foi- compreender, tá Já tudo no bem. final que o som estava um É. pouco ruim. Esse defeito não é daqui da casa nossa, não, né? Não. Tá bom. Governador Gonzaga, eu vou passar a palavra então agora para a advogada do agravado, Por não, a doutora Amanda, tá doutora Amanda Souza de Araújo, que está virtualmente. Queira se identificar com o nome completo, OAB, e a parte que representa. Bom dia, excelências.
Amanda Souza de Araújo Costa, OAB 69371, representa a agravada MB Alimentação Limitada. Excelências, em que pese a brilhante explanação aí do doutor Alexandre, eu apontei aqui alguns equívocos, algumas questões que merecem ser explicadas para melhor juízo de Vossas Excelências. Primeiro, a primeira delas, no que tange ao período que está sendo cobrado os valores de aluguel nesse processo, tá? Conforme a planilha anexada aos autos no ID 333-24719, que foi a última planilha que o agravante juntou aí aos autos, a gente verifica que a agravada deve apenas os meses de aluguel referente a março de 2022 até fevereiro de 2024. Então, não há cobrança aí, excelências, de períodos anteriores a março de 2022, conforme o doutor Alexandre menciona, que ele alega cobrança de aluguéis do ano de 2018. Se os Vossas Excelências prestarem atenção também, além do aluguel, a agravada ela tem que pagar uma série de outros encargos previstos em contrato, como a taxa, o valor do ar-condicionado, encargos comuns, energia, fundo de promoção, taxa de administração FPP. Se Vossas Excelências verificarem nessa planilha também, os senhores vão verificar que a agravada ela vem tentando honrar com muita dificuldade o valor desses demais encargos, deixando de pagar apenas o aluguel mínimo, justamente em virtude do erro da aplicação do reajuste realizado pela agravante, certo? Eu vou dizer aqui mais ou menos como é que funciona. O contrato o aluguel mínimo, ele é regulamentado através de percentual. A partir de 1 de agosto de 2018, se firmou o percentual em valor, que ficou o valor de 6.370. O doutor Alexandre aí falou equivocadamente que o valor a partir de 1 de março de 2018 passou a ser de 13.000, mas não. Na época, o valor aluguel mínimo passou a ser de 6.370. Quando a gente joga no reajuste pelo IGPM, reajuste anual previsto na cláusula 6.5 do contrato, quando a gente chega no período de 2019, está ok, 2020 foi cobrado correto, 2021 foi cobrado correto, tanto que o doutor Alexandre não apresentou, a agravante não apresentou esses meses como inadimplentes aí no processo. Vocês podem verificar por essa planilha que a própria agravante anexou aos autos. A partir de março de 2022, o valor do aluguel deveria passar para R$ 10.966,32. E a agravante passou a cobrar, a partir de março de 2022, a quantia de R$ 13.357,16. Excelências, com esse elevado acréscimo, e a gente vinha de um período pandêmico em que o shopping foi o instituto que mais sofreu com as lojas de shopping, foram o comércio que mais sofreu com a pandemia. O shopping nunca deixou de cobrar sequer um aluguel do período em que ficou proibido de abrir suas portas. Então, a agravada acabou adquirindo dívidas desse período que foram renegociadas com o shopping. E ela acabou assumindo prestações desse período concomitante com o pagamento do aluguel mínimo, certo? Até que chegou em março de 2022, com esse reajuste incorreto, conforme o índice do IGPM previsto em contrato, ficou insustentável, insuportável pagar o valor do aluguel que o shopping estava querendo que a agravada pagasse. Não foi possível a purgação da mora devido, os senhores verificaram aí, que a dívida hoje beira os R$ 600 mil.
virou uma dívida insustentável, insuportável devido a esse reajuste a maior, quase R$ 3.000 a maior, que foi apresentado pela agravante, que culminou na ação de despejo acumulada por cobrança de aluguéis. A agravada, já apresentou diversas propostas de acordo à agravante. Nenhuma delas aceita, Excelência, inclusive com a possibilidade de desocupar a loja e devolver a loja amigavelmente, uma vez que a desocupação de uma loja desse porte, a gente está falando aqui de uma franquia do Girafas, tá? Ela possui empregados, ela vai ter que demitir, não vai ser só um prejuízo para agravante, vai ser um prejuízo que vai acarretar na vida de várias outras pessoas que trabalham nesse ambiente, certo? Então, ficou realmente insuportável, por isso que eu pugno pela tese do artigo 59, parágrafo 1º, da necessidade de caução de 3 meses em relação a esses aluguéis, porque os valores que estão sendo cobrados aí pela agravante, Excelências, por mais que superem esse valor, mas foram valores cobrados no importe, na medida totalmente incorreta, entendeu? Então, aí eu prezo pelo bom senso de Vossas Excelências, que a gente vai, que em relação a isso, pelo período pandêmico, pelo período que acabou corroborando aí para chegar nesse patamar, a agravante não deixou de pagar por completo os aluguéis. Se vocês verificarem, os encargos ela vinha conseguindo pagar normalmente. E é isso, Excelências. Eu quero que Vossas Excelências analisem não só na esfera contratual, mas também na esfera moral e a causa devido ao prejuízo que vai causar para várias famílias aí que dependem desse emprego, desse trabalho lá no Girafas e que vão ser demitidas e despejadas sem mais nem menos. Já foi ofertado, como eu lhe falei, já foi ofertada a possibilidade da desocupação do imóvel, a entrega do imóvel ao Pátio Norte, com um prazo largo para que ele pudesse resolver a situação desses empregados de modo a minimizar os prejuízos sociais e econômicos para suas famílias. E o agravante recusou todas as nossas propostas, mesmo com esse grave erro aí de reajuste do IGPM. Então, eu pugno pelo julgamento, pela improcedência da ação de despejo, e é isso. Bem, Obrigado, doutora Amanda. Devolvo a palavra ao relator. bem, desembargador Vieira, desembargador Jorge, a doutora Amanda acaba de realmente confessar que está com mais de 24 meses que não pagam nada de aluguel, está zero de aluguel de lá para cá. Desde março de 2022, nós estamos em março, abril de 24, está com mais de 24 meses, ou seja, mais de 2 anos, e a empresa, no caso a empresa que é agravada, não paga um tostão de aluguel, não paga nada, deixou de pagar tudo. O que beira, segundo aqui as provas dos autos, mais de 600 mil de aluguéis atrasados. Diante dessa situação, não tem como manter. A própria doutora Amanda está dizendo que a parte está pedindo pelo menos 3 meses para ficar mais no imóvel, pessoal, mas já está mais de 24 sem pagar nada, deve ter acumulado o dinheiro suficiente para pelo menos indenizar os funcionários, já que não está pagando nenhum aluguel. De forma que, nesse caso aqui, eu estou revendo a proposta anterior e estou deferindo o pedido para determinar o despejo, concedendo a liminar. A lei fala em 15 dias, pelo menos. Eu estou até aumentando aqui, diante desse bom senso que a doutora Amanda pede, botando 30 dias para que a parte aí desocupe o imóvel. Depois a empresa vai, o Pátio Norte vai cobrar os aluguéis se achar conveniente. Mas pelo Relator, menos nós podíamos até
15 dias para sair voluntariamente e até 30 para, se ele não sair, Sim, aí para ser despejado com força coercitiva, né? pronto, é nesse Né? sentido. Então, eu estou concedendo o prazo de, vamos botar, 30 dias para desocupação do imóvel, pena de coercitivamente ser despejado. Né? Eduardo Vieira. Senhor presidente, em tempos recentes, houve uma situação semelhante onde eu fui relator, onde a mesma agravante é essa que nós estamos analisando hoje, só que muda a agravada. E meu entendimento foi no mesmo sentido de dar o provimento para a desocupação do imóvel. Então, eu vou acompanhar o relator nesses termos do dia entre 15 e 30 dias também. Marcelo, eu estou dando prazo de 30 dias a contar da juntada do mandado, a contar de hoje, está sendo publicada, da publicação dessa decisão, é pena de despejo ser feito compulsoriamente. Tá bem, eu também vou acompanhar o relator. Decisão unânime de acordo com o voto do desembargador Luiz Gonzaga. Agravo desprovido. Tudo bem. Vamos dar continuidade. O próximo pedido de preferência da minha relatoria. Não, é o número 7, né? Eu acho que eu adiei o 7, não. Pois é. Então, o próximo processo é apelação civil 084-2708-44-2021. É o número, a posição 7 da nossa pauta. Apelante Zé Francisco Nazaré, advogado Rafael de Carvalho Borges, e apelado Banco Fixa S.A., advogado Fernanda Rafaela Oliveira de Carvalho. Haverá sustentação por parte do apelante. Rapidamente aqui o relatório. Então, a apelação interposta por Zé Francisco, inconformado com a sentença do juiz da 8ª Vara Civil, que nos autos da ação indenizatória proposta em face do banco, julgou procedentes os pedidos autorais. Não, julgou improcedente, né? Está procedente, deve ser improcedente. Aqui está apelando. Alega o apelante que não celebrou o contrato de empréstimo consignado e sustenta que não houve a apresentação de contrato comprovando de transferência. Sustenta que a circunstância e a natureza do negócio jurídico celebrado entre as partes revela que a instituição financeira está incumbida de demonstrar a existência e aperfeiçoamento, incidindo, no caso, a salubridade objetiva pelo dano causado ao cliente. Requer o provimento do apelo e a Procuradoria emitiu parecer que se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Parecer mantido do caso Avelar. Quero só fazer uma retificação. Pois não. Estou aqui passando a vista no parecer da palavra do doutor Daniel. Ele pede para ser provido no sentido de desconstituir ou retirar a litigância de má-fé. Então, eu quero só corrigir para ser pelo provimento parcial, tão somente para ser afastada a litigância de má-fé. Muito obrigado, doutor Carlos Avelar. Então, concedo a palavra ao advogado apelante, né? Tá? Esse que é um pedido ainda. Mas eu estou indeferindo o pedido de adiamento e vamos julgar esse processo aqui. Me parece que está bem clara a situação. Nós, inclusive, temos julgado muito de acordo com o parecer emitido pelo doutor Carlos Avelar. Então, vou ler a parte da emenda que interessa, que a sentença foi improcedente, aqui no voto está procedendo, foi improcedente, empréstimo consignado, aposentado do INSS, RDR
983/2016, contrato válido e disponibilização do numerário através de TED, ônus cumprido pelo banco, sentença mantida, apelo desprovido. É assim que eu estou votando, inclui o voto do desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Desembargador Eu Gonzaga. também estou de acordo com esse tema. Então, decisão unânime de acordo com o voto do relator. O próximo, o número de ordem é 3. Relator, desembargador Antônio José Vieira. Eu vou anunciar apelação civil 081-2104-46-2022, Imperatriz. A primeira apelante é TAM Linhas Aéreas S.A., advogado Fábio Rivelli. Segundo apelante, Banco Bradesco S.A., advogada Larissa Sento de Cirrossi. E primeiro apelado, Simão Cunha, advogado o Aneudio de Souza Paiva. O desembargador Antônio José Vieira é o relator e o parecer é só pelo conhecimento. Está mantido, doutor Casa Velar? Mantido, excelência, o parecer. Vai haver sustentação por parte do segundo apelante, na pessoa da doutora Manuela Julião dos Santos, que se encontra virtualmente. Desembargador Vieira com a palavra. Bom Em 15 dia, Excelência. Bom dia. Posso iniciar minha sustentação? Não, doutora. Ah, O relator tem que fazer o relatório antes. tudo Em bem. 15 de fevereiro de 2020, o autor adquiriu passagens aéreas no valor de R$ 12.911. Porém, não pôde viajar em razão do início dos bloqueios estaduais e internacionais por causa da pandemia do Covid-19, onde pleiteou reembolso, o que nunca foi feito pela TAM. Pelo contrário, um ano após a compra das passagens, em 10 de abril de 2021, o Banco Bradesco, juntamente com a TAM, procedeu novos lançamentos de passagens aéreas no valor de R$ 11.049,72 e outro no valor de R$ 12.911,36, motivo pela qual pleiteou a indenização por danos morais e o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados. Na sentença, o juiz do primeiro grau julgou parcialmente procedente apenas para determinar o reembolso e a repetição do indébito, no valor de R$ 70.021,60. Pela apelante TAM, sustenta a inexistência de falha por não prestação do serviço, pois não há comprovação de cobranças indevidas nos autos do valor de R$ 35.000. Pelo banco, pleiteia a reforma da sentença, pois teria sido a apelante quem realizou a compra diretamente com a TAM, com o cartão da conta que possuía junto com a instituição financeira. Desta feita, não possui o Bradesco autonomia para efetuar cancelamento sem autorização do estabelecimento permitente. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos. É o relatório. Desembargador Vieira, então, eu concedo a palavra para a sustentação oral por parte do segundo apelante, doutora Manuela Julião dos Santos, pelo prazo regimental, devendo se identificar virtualmente aí com o seu nome completo, AB. Pois não, doutora, está com a palavra. Obrigada, Excelência. Inicialmente, cumprimento o nobre jogador relator, nobres jogadores, demais nobres jogadores, serventuários da Justiça e os presentes nesta sessão. Excelência, serei breve na minha sustentação. Represento o Banco Bradesco, hora recorrente, e venho chamar a atenção para o seguinte fato, Excelências. Como já foi exposto no relatório, a parte recorrida ingressou com a apresentação dizendo que foram realizadas cobranças indevidas em virtude da não utilização do serviço contratado, e aí chama a atenção para o fato de que a parte recorrida, ela, de livre e espontânea vontade, contratou serviços da outra empresa acionada, no caso a TAM, utilizando o cartão de crédito administrado por este banco recorrente para realizar o pagamento do serviço contratado.
Sobreveio a sentença de primeira instância, onde condenou de forma solidária o Banco Bradesco, juntamente com a TAM, a restituir em sua forma dobrada os valores eh, cobrados referente à compra que foi realizada pela parte apelada. Acontece, excelências, que o banco recorrente ele figurou nesta relação apenas como meio de pagamento. O compra ela foi realizada juntamente à TAM. O serviço ofertado foi pela TAM, inclusive, excelências. A TAM ela reconhece a sua responsabilidade na petição de número 67127582. Ela reconhece o seu erro, não devendo tal condenação se estender ao Banco Bradescard. Ainda, excelências, não justifica a condenação em sua forma dobrada, como aposto na sentença de mérito. E é por este motivo que o banco recorrente vem requerer que o seu recurso seja conhecido e totalmente provido para julgar improcedentes pedidos constantes na inicial. Caso vossas excelências não entendam desta forma, que acolha a ilegitimidade passiva do banco, ou ainda, acaso não seja este o entendimento de vossas excelências, o banco requer que a restituição dos valores ocorra em sua forma simples. Agradeço a vossas excelências pela atenção. Muito obrigado, doutora Manuela Leão. Devolvo a palavra ao relator. Para que a matéria seja conhecida por esta instância jurisdicional, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de admissibilidade sob pena do conhecimento do recurso. De acordo com o Código de Processo Civil, os requisitos de admissibilidade, objetivo e subjetivo, cabimento, legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder do recorrer e preparo. Em sendo assim, preenchidos os requisitos, conheço do recurso, passando a análise da primeira preliminar arguída pelo apelante Bradesco, que sustenta sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da demanda com que não concorda. Isto porque não há dúvidas de que os serviços utilizados pelo autor, com o banco emissor do cartão de crédito, integra a cadeia de fornecimento e sim responde de forma solidária perante o consumidor. Assim, cabe à administradora de cartões a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se dos meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e erros nas transações que não possam ser atribuídas ao consumidor. Assim, rejeito a preliminar. Presidente, Pois não, eu acompanho. Eu estou rejeitando a preliminar. Pela rejeição da preliminar. também. Excelência também. Quanto ao mérito da questão posta no recurso, cinge-se ao fato do apelado ter adquirido passagens que não foram utilizadas, tampouco reembolsadas. Pelo contrário, foram feitas dos novos débitos no cartão utilizado para a aquisição do produto. Eu cito aqui a sentença, presidente, mas eu não vou lê-la para poupá-los. Apenas o juiz do primeiro grau julgou parcialmente procedente, excluindo a parte dos danos morais. Da análise da sentença, verifica-se inexistir razões para reformá-la. A relação jurídica entre as partes é de consumo, já que estão presentes seus requisitos subjetivos, consumidor e fornecedor. De acordo com o artigo 4º, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Consumerista, a responsabilidade civil do fornecedor é de natureza objetiva, salvo se comprovar que o defeito inexiste ou que decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de fato de terceiro. Em que pese-se objetiva, a responsabilidade da ré, necessário se faz concurso de dois pressupostos, quais sejam o dano em relação de casualidade com o defeito do serviço. É ponto inequívoco que o apelado não se utilizou das passagens aéreas adquiridas, tampouco houve a devolução dos valores gastos pelo consumidor, em que, pese as alegações apresentadas, não é influente para a deslinde da lide a existência de informação da companhia aérea acerca de multas e tarifas, já que tal circunstância não afasta a abusividade praticada pela parte demandada, na retenção dos valores, sendo vedado pelo Código de Defesa do Consumidor a imposição da desvantagem exagerada na relação de consumo. Por sua vez, a responsabilidade do banco reside no fato de ter autorizado novos descontos no cartão de crédito pelo mesmo fato ensejador. Ante o exposto, conheço do recurso e nego de provimento. Por fim, advirta-se às partes que a oposição de embargo de declaração
constituem intuito manifestamente protelatório, estando sujeitos à pena prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, não recaindo sobre elas as benesses da justiça gratuita, pois as multas processuais, dentre as quais, por litigância de má-fé, face a proibição contida no exeges. É como voto, presidente. Desembargador Gonzaga. Deixa eu só entender uma coisa aqui. O que foi que houve? A parte, esse doutor Simão Costa, ele não comprou essas passagens? Não, ele comprou a passagem por 12.911. Por quanto? 12.911. Sim. Aí acontece que, com o advento da pandemia, ele não pôde viajar e pediu a restituição. Sim. Não foi devolvido. Um ano depois, o banco depositou na conta dele e ele pagou 11.049, mais 11.049 reais. E meses depois, mais 12.911. Ele pagou e ainda pagou mais 2 vezes a passagem. Então, está sendo cobrado esse valor, a repetição de débito que dá em torno de R$70 mil. E os danos morais o juiz de base não considerou. É de forma solidária entre De forma solidária, junto com o o banco. banco e a empresa. A TAM e o banco. Bradesco. Porque essas outras... Ele só comprou a passagem no valor de quase R$13 mil. Aí- 12.900. Só que ele pagou 2 vezes mais ainda. Ele veio uma cobrança de 11.049, foi pago, e mais outra de 12.911. Somou os 35 mil, mas 35 mil. e aí está sendo condenado em dobro, 70, com a repetição em débito. sem dano moral. Sem dano moral. O senhor entendeu que deve ter mantido essa decisão. Sim. Eu estou acompanhando, Vossa Excelência, então, nesse ponto. Eu também acompanho o relator pelo desprovimento. Então, decisão unânime. De ambos os recursos. Isso. Então, vamos ao nome. Obrigada, bom dia a todos. Bom Obrigado, trabalho. doutor. Obrigado. Vamos anunciar o nome da nossa pauta, que é a apelação civil 080-8677-95-2021. Apelante Maria de Fátima Peixoto Ribeiro, advogado Zé Geraldo da Silva Filho e outros. Apelados Apivida Assistência Médica e Ultrassom Serviço Médico Limitado. Advogado Isaac Costa Lázaro Filho e outros. Eu sou o relator e haverá sustentação oral por parte... Aqui está dizendo que é por parte dos apelados. Doutora Ana Laura da Cunha. Dos apelados, né? E o parecer da Procuradoria pelo desprovimento. Parecer mantido. Fica mantido esse parecer. Parecer mantido. Já que não haverá sustentação oral, algumas câmaras elas costumam devolver o processo para... Aqui a gente julga logo. Eu prefiro Sério, julgar mais logo, trabalho. Mais trabalho. em vez de devolver lá para a virtual. Então, eu estou lendo aqui a ementa, é ação indenizatória, erro médico, perícia médica inválida, ausência de perícia presencial, perito não especialista específico, teses refutadas, indenização por danos morais e materiais, responsabilidade objetiva, não comprovação do nexo de casualidade, dever de indenizar inexistente, sentença mantida. Há que se reconhecer a validade da perícia encartada nos autos, posto que é exigível que o médico perito seja especialista específico em ginecologia, sendo que suas conclusões mostraram-se firmes, bem documentadas e coerentes. Após as considerações acerca da responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, no caso inteiro, não restou demonstrado o nexo de casualidade entre a atuação dos demandados e o dano alegadamente experimentado pela demandante, indevidas indenizações por danos materiais e morais vindicadas, pelo conhecido e desprovido, de acordo com o parecer também da Procuradoria. Foi o voto do doutor Antônio José Vieira, desembargador Antônio Vieira. Acompanho. Desembargador Gonzaga. Não houve prova de que houve realmente. Não, na ausência dessa prova, eu estou acompanhando pelo desprovimento.
É isso mesmo. Então, decisão unânime de acordo com o parecer para o desprovimento do recurso de apelação. Nosso próximo agora é o desembargador Luiz Gonzaga. Eu, É o número 1. Aí, número 1. Número 1. é um pedido de sustentação, só que não foi pedido no tempo devido. Pelo jogador. É. A outra parte não pode se manifestar. Se a parte não pediu na sessão passada sustentação oral, não pode agora querer fazer. De acordo com o artigo 392 do Regimento Interno, é permitida a renovação da sustentação oral sempre que o feito retorne ao julgamento, após o cumprimento de diligência, com julgamento adiado, e neste último caso, somente quando intervir novo julgador, que não é o caso. Nós, na sessão passada, éramos o desembargador Gonzaga e eu, o desembargador Vieira. O que significa dizer que não vai haver sustentação neste Vai caso. haver sustentação. Então, eu vou ler o relatório, tá bom? Excelência, pela ordem. Mas Só Vossa uma questão de Excelência ordem. foi não. Na verdade, houve pedido a tempo e modo de sustentação e nós estamos defendendo uma interpretação diferente do 392 do regimento, que o regimento fala que quando houver adiamento, no sentido de vista de algum dos pares. E, nesse caso, foi retirado pelo próprio desembargador relator, o que equivale a ser retirado de pauta e, portanto, equivale ao primeiro julgamento. Então, nós estamos defendendo que a interpretação do 392, nesse caso, seria para renovar a sustentação, porque foi o próprio relator que pediu. Não foi o caso de vista por Mas outro não integrante. foi retirado, foi adiado. É diferente. Essa é justamente né? a nossa tese, de que esse pedido de Mas eu vou- adiamento equivale à retirada, O senhor é advogado de quem? Eu vou da consultora Mota Machado, Mota Machado. que não sustentou na vez O passada. presidente está lendo aí a condição de que realmente, como foi simplesmente adiado, não cabe a sustentação. porque ele não pediu para sustentar na passada. Né? Foi só Na adiado. verdade, teve pedido no processo, sim, para sustentar na passada. Mas eu vou colocar essa como questão de ordem, eu vi a Câmara. O relator concorda que há sustentação O senhor é advogado da da parte. Mota Machado. O senhor também Eu quer quero sustentar? Não. Excelência. Excelência, É, a sessão foi marcada para o dia 7 de março de 2024. A sessão iniciou, Vossa Excelência leu o relatório, nós sustentamos. Sim. O advogado não esteve presente Certo. na sessão, Verdade. não fez o pedido. Se Verdade. tivesse presente, também poderia sustentá-lo, já que havia meu pedido. O processo foi adiado, Vossa Excelência iniciou o seu voto. Vossa Excelência iniciou seu voto. Obviamente que com a discussão já iniciada na sessão, inclusive com a presença do procurador, foi feito o pedido de adiamento de Vossa Excelência, que Vossa Excelência iria rever algum ponto do seu voto Pois é, pelas intervenções. Então, o julgamento, ele foi iniciado. Nós não estamos aqui em retirada de pauta, nós estamos em adiamento de processo, certo? Então, o nosso pedido é pela manutenção da decisão do presidente, pelo 392, porque senão nós vamos abrir um precedente de abrir exceções, exceções e um precedente gravíssimo dentro de que o advogado que não está presente na sessão que se inicia venha retomar. E o regimento é muito claro que a retomada somente se fosse novo julgador, e a Câmara está composta conforme o julgamento foi iniciado. Então, por isso mesmo que eu estou esse é o meu indeferindo. eu agradeço. Bom dia a todos. Embargador Vieira, eu estou indeferindo a sustentação. Não há mais necessidade, já houve a contradita aí, eu não vou mais permitir. Tá? Mota Machado, o senhor representa quem? O senhor está na mesma situação da Mota Machado. O senhor pode falar. Pois não, pode usar a tribuna. Você pode até ligar bem o microfone embaixo. Aí. Pronto, Excelências. O artigo 390
que ele praticamente reproduz o texto do CPC, ele, e do próprio tribunal aqui, ele diz que só é permitida a sustentação oral no agravo de instrumento quando ele versa sob tutela provisória. Aqui é um agravo de instrumento que decidiu o mérito do incidente. Esse artigo, depois, ele é repetido um pouco mais à frente, quando se diz que não se admitirá sustentação oral no agravo de instrumento, salvo no caso de tutela provisória. Como o advogado da outra parte teve o direito à sustentação, nós fizemos o pedido, havia essa vedação no regimento, nós entendemos que não poderia ter sido feito. Por uma questão de paridade de armas, de igualdade, para evitar uma nulidade no julgamento depois, nós estamos aqui para fazer essa sustentação. Como houve, o advogado fala que houve um precedente, né, uma exceção aí muito grave, houve exceção a ele. Porque tanto o CPC quanto o ordenamento desses tribunal no seu regimento interno, ele veda a sustentação oral nesse caso, que é o caso de tutela provisória ou julgamento parcial de mérito, que não houve. Não houve julgamento parcial de mérito, não houve julgamento de tutela provisória. Houve o julgamento pelo não cabimento do INDPJ. Chama a atenção, vossas senhorias, até porque o próprio regimento de vocês falam sobre isso. Como houve, e aí é claro que o tribunal é soberano, pode ele, obviamente, né, dentro do que fala o 932, os poderes do relator, vocês podem decidir demais casos. Como foi essa abertura? Não foi comunicada. Peço a vossas senhorias esse entendimento, esse sopesamento, isso aqui não é mais uma análise só da simples legalidade, é uma análise constitucional. Eu peço a vossas senhorias essa questão de sopesamento, afastar um pouco aí essa rigidez do ordenamento, que aqui foi reajustada para o colega, né? Sem mais para o momento, peço também só para O senhor está falando por quem? Eu não vejo problema. Pela Habitat, Kik, Kaa, são várias, relator. doutor. Eu não vejo problema de franquear a palavra, inclusive, já que A ambas as já partes. que houve esse equívoco, nós vamos limitar a 10 minutos. Eu vou conceder a palavra tanto uma parte Para um como como para para a outro. outra. Certo, E se tá bem. renova as tentações, eu acho que não há problema nenhum da gente usar Certo. a equidade e a tá bem. paridade de ar. Concordo, tá bem. Então, só peço que Vossa Excelência compõe devidamente com as vestes talares. Eu vou fazer o relatório novamente, né? Isso. Para que o desembargador Vieira também tome conhecimento da situação. Mas o Vieira já estava. Sim, mas só para lembrar, o que Vamos repetir, não há problema algum. Quanto mais transparente o julgamento, melhor. Então, aqui eu vou lendo o relatório dizendo que trata-se de um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Suzane e outros da decisão pratada pelo juiz da 5ª Vara Civil da Comarca da Capital, que nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposta em face de construtora Mota Machado e outros, julgou improcedente, quer dizer, o juiz julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, primeiro porque os exequentes, ora suscitantes, não trouxeram provas do desvio de finalidade praticada pelos executados. E segundo, porque o fato de não ter encontrado valores para penhora em contas bancárias dos executados, por si só não assegura a desconsideração da sua personalidade jurídica. Mais ou menos por isso foi que o juiz da 5ª Vara é uma juíza, a doutora como é o nome dela? Alice, ela indeferiu o pedido de consideração da personalidade jurídica. A parte suscitante, ora agravante, almeja a despersonalização da Mota Machado e a fim de prosseguir no cumprimento de sentença no processo tal. Em síntese de suas razões recursais, a agravante sustenta que as empresas agravadas pertencem ao mesmo grupo, houve tentativa frustrada de localização de bens e a presença de confusão patrimonial entre as empresas componentes do grupo Mota Machado. Pede, então, o provimento do recurso liminar para determinar o arresto nas contas vinculadas dos CNPJ das empresas agravadas, declarando a responsabilidade de todas elas
pelo pagamento de um débito oriundo do título judicial formado nos autos do processo principal, contra razões pugnando pelo desprovimento do recurso, e o parecer ministerial foi pelo desprovimento desse recurso. Esse é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Luiz Gonzaga. Eu vou limitar a 10 minutos a sustentação oral, já que o caso nem caberia sustentação oral. Com a palavra, advogado... Da parte agravante. Desembargador Senhor, Jorge, por favor, se identifique. desembargador presidente, Pois não. quero requerer a Vossa Excelência, depois da sustentação oral, das sustentações, se for necessário, eu quero usar a palavra, porque tem uma contra as razões que foram juntadas, posterior ao meu parecer, e eu tive dando uma mexida nesse processo novamente, revisitando esse processo, se for necessário, apenas. Perfeitamente. Vossa Excelência, fique à vontade na hora de acabar a Obrigado. sustentação. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Advogado Adriano Vitor Bringel Guimarães, escrito no OAB MA 16002. José de Ribamar Castro Veloso. Gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência, senhor presidente, agradecer pela palavra, cumprimentar os nobres julgadores, excelentíssimo desembargador Luiz, excelentíssimo desembargador Vieira Filho, todos os colegas advogados, estudantes aqui presentes, serventuários da Justiça. Excelências, estou aqui renovando essa sustentação. Já estive aqui nessa tribuna no dia 7 de março de 2024, quando sustentei em favor dos agravantes. E aqui narrei a Vossas Excelências que se trata de um caso em que os consumidores ajuizaram uma ação em desfavor da Mota Machado, de uma empresa do grupo Mota Machado, que se trata de um dos grupos mais ricos do Nordeste e do país. Essa ação foi ajuizada em 2015, transitou em julgado, a empresa foi condenada e aberto o cumprimento de sentença, feitas as tentativas de localização de bens, todas restaram frustradas. A empresa não tinha conta em nenhuma instituição bancária, a empresa não tinha nenhum imóvel, nenhum veículo, e também não apresentou nenhum bem, o que causou surpresa, porque era uma empresa do grupo Mota Machado, todos aqui conhecem, é um grupo bilionário. Como não poderia ter bens? E aí averigou-se, excelências, que é uma prática do grupo Mota Machado. Qual é essa prática? Sempre que o grupo vai lançar um empreendimento aqui na cidade de São Luís, o grupo monta uma sociedade de propósito específico. E aquela sociedade de propósito específico existe enquanto existe a obra, enquanto as unidades são alienadas. Depois que as unidades são alienadas, que a SPE recebe o dinheiro e repassa aos sócios, ao grupo, à empresa principal, ela permanece ali, não é baixada a Receita Federal, porém seu patrimônio é esvaziado. Ela não tem conta, ela não tem veículo, ela não tem imóvel. E o consumidor, que eventualmente é lesado, como foi o caso dos agravantes, no momento de ser ressarcido, fica a mercê. Então, excelências, está bem comprovado a obstacularização ao direito de ressarcimento dos consumidores. E eu digo isso com ênfase porque o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 28, estabelece claramente que, para se desconsiderar a personalidade jurídica do fornecedor, basta que esteja presente a obstacularização ao direito do consumidor. Não há necessidade, excelências, de comprovar confusão patrimonial ou fraude, como é previsto no artigo 50. E essa é a teoria menor consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece justamente isso. Então, o nobre relator, desembargador Luiz Gonzaga, narrou que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração por entender que não estavam ali presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Mas o fundamento principal do pedido é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, é a aplicação da teoria menor. E ainda que não fosse o caso, excelências, ainda que não fosse o caso de aplicação da teoria menor, vejamos pela aplicação da teoria maior. Entendemos, toda vênia ao juízo de primeiro grau, que houve equívoco, que a confusão patrimonial está devidamente comprovada nos autos. E eu trouxe na última sustentação. Essas empresas que fazem parte do Grupo Mota Machado, nós discriminamos, fizemos um relatóriozinho com a relação societária, e os sócios ou são parentes do proprietário da empresa principal, ou são funcionários do grupo. Nós trouxemos nos autos provas de que esses sócios, supostos sócios, se apresentam não como sócios dessas empresas, trouxemos as redes sociais deles, se apresentam como diretores do Grupo Mota Machado. Ora, está comprovado que há confusão patrimonial. Comprovamos também, excelências, que houve repetidamente cumprimento de obrigações de uma empresa por outra. Ou seja, a construtora Mota Machado, que é a empresa principal, pagando débitos da sociedade de propósito específico, sociedade de propósito específico enviando bens. Excelências, a confusão patrimonial está clara e evidente, embora, ressalto, não haveria necessidade de comprovação destes requisitos do artigo 50 do Código Civil, em razão da aplicação do artigo 28. E trouxe também, excelências, na minha sustentação anterior, e aí eu gostaria de repetir esse ponto, que o que pretende o Grupo Mota Machado é criar um precedente perigosíssimo. Vejam, excelências, imaginem um consumidor que utiliza todas as suas economias para a aquisição de um imóvel. Não estou falando aqui da aquisição de uma geladeira, de uma moto, é um imóvel. Um imóvel que, às vezes, a pessoa utiliza todo o seu patrimônio. E esse consumidor, de alguma forma, é lesado, seja um atraso na entrega do imóvel, seja uma cobrança abusiva, seja um vício de construção que inutiliza o imóvel. E quando esse consumidor vai buscar o judiciário, passa anos com a ação de conhecimento e trâmite, e após o trânsito e julgado, no momento da execução, do cumprimento de sentença, desembargador Zé Jorge, esse consumidor vai ficar à mercê, porque a sociedade de propósito específico, que foi quem construiu, teoricamente, aquele imóvel, não tem patrimônio, não tem dinheiro, não tem bens para ressarcir o consumidor. Então, é um precedente perigosíssimo que o Grupo Mota Machado tenta criar aqui perante os consumidores do estado do Maranhão. E, repito, é um grupo bilionário. O próprio grupo se apresenta em suas redes sociais como um grupo que construiu mais de centenas de empreendimentos. E aqui também acho importante destacar que no site do Grupo Mota Machado, todos os empreendimentos são destacados como empreendimentos do Grupo Mota Machado. Não há distinção que empreendimento X foi feito pela SPE 15, pela SPE 16, SPE 17. São empreendimentos do Grupo Mota Machado. O que se comprova que é um grupo unitário, a estrutura é meramente formal. Então, excelências, eu gostaria de renovar o pedido de provimento do agravo. Somente uma questão, o processo foi adiado no dia 7, em razão do relator ter verificado a necessidade de avaliar se de fato foi feita a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E nós trouxemos aqui em memoriais a Vossas Excelências hoje. Vossas Excelências poderão observar no tópico 3 dos memoriais. Nós fizemos a juntada de todas as telas do processo PJE, demonstrando que foi aberto um incidente de desconsideração, os suscitados, que são as empresas agravadas, foram devidamente citadas, apresentaram impugnação, ou seja, tiveram direito ao contraditório, houve produção de provas por ambas as partes, e, por fim, o incidente foi julgado. Conforme narrado, o juízo de primeiro grau entendeu que não estavam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil. No entanto, como devo repetir, o fundamento principal do pedido é a aplicação do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor,
que não exige a comprovação desses requisitos. No entanto, destacamos que também estão presentes os requisitos do artigo 50, ou seja, restou comprovado dos autos a confusão patrimonial e a fraude cometida pelo grupo. Forte nessas razões, solicito e requeiro a Vossa Excelência o provimento do recurso. Muito obrigado a todos. Tudo bem, só queria uma explicação. Muito obrigado. Pois não, senhor relator. Qual o objeto dessa execução? Por que a parte está executando a Mota Machado? O que foi que houve? Foi atraso na entrega de imóvel, Excelência. Um atraso na entrega do imóvel. Isso. A parte está no imóvel, é dele. Não, ele vendeu, mas recebeu. Recebeu. Sim, sim. Mas a discussão é um atraso na entrega do imóvel. Isso. É esse valor que ela não está conseguindo Isso, são encontrar. lucros cessantes, dano moral, multa, etc. Tá bom, obrigado, meu gente. Bem explicado. A paridade de armas, vou conceder a palavra ao advogado da Mota Machado, né? Em seguida também foi advogado da Cara, né? Cara e Construções. Pelo prazo de 10 minutos, doutor, pode se identificar aí da tribuna também. Bom dia, excelências. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, José Jorge, excelentíssimo senhor desembargador-relator, doutor Luiz Gonzaga, excelentíssimo senhor desembargador Antônio José Vieira Filho e eminente procurador de justiça, doutor Carlos Jorge Abelar, saúdo a todos, cumprimentando-os. E eu falo em nome da consultora Mota Machado, meu nome é Bruno Rocio Rocha, minha OAB é 14608. Bom, não vou tomar muito tempo de vossas excelências, mas é necessário ocupar o espaço dessa tribuna para recompor a verdade. Porque muita coisa que foi falada aqui na sustentação pela parte agravante não corresponde exatamente ao que se verificou no processo. A primeira coisa que se precisa esclarecer é que essa demora no recebimento do crédito se deve, em grande parte, à ineficiência do próprio credor. Por quê? O próprio credor ajuizou um cumprimento de sentença contra a empresa errada. A empresa que fez a obra foi a Mota Machado SPE 16, e o autor entrou com uma ação contra a SPE 15. Todo o processo tramitou em face da construtora, da incorporadora, da Sociedade de Propósito Específico 15, quando, na verdade, ele celebrou o contrato com a SPE 16. Então, em 2022, o autor inicia o cumprimento de sentença contra a SPE errada, que é a que constou na inicial, que constou na sentença e que constou no acordo. Em face do cumprimento, na verdade, eu preciso esclarecer que existem dois cumprimentos de sentença, um de honorários e um do crédito principal. No processo de honorários, foi realizado um pedido de penhora, mais da SPE incorreta. Só 1 ano e 8 meses depois é que o credor se dá conta que ele está executando a parte errada, pede o juízo para fazer a alteração, e assim que é feita a alteração, pasmem, é encontrado um imóvel, o credor indica um imóvel de propriedade da construtora, pede a penhora e a penhora é efetivada, que inclusive está sendo objeto de embargos. Então, baseado nesses fatos, nós temos inclusive que ressaltar que no crédito dos honorários que não foram cobrados, a construtora depositou o valor em controvérsia. Então, é preciso colocar a verdade desses fatos para esclarecer, inclusive, que no processo principal, eu gostaria até de entregar para Vossa Excelência relator e para o presidente, que eu já entreguei para o desembargador Vieira, por favor, a comprovação de que o pedido de cisbajude no processo, alguém pode entregar? O pedido de cisbajude no processo principal foi feito em março desse ano. Ora, nós estamos falando de um pedido de desconsideração feito há mais de um ano, onde o credor só fez o pedido de penhora da conta da construtora 1 ano depois. Como é que nós podemos falar em insolvência, abuso de personalidade ou desvio patrimonial se nós sequer tentamos realizar a penhora na conta da construtora? Então, essa petição é a prova de que no processo principal o credor entrou com um pedido de desconsideração 1 ano antes, e só 1 ano depois é que ele requereu a primeira medida constritiva contra o devedor, que foi a realização da penhora online. Não há renajude, não há certidão para protesto, não há infojude, não há qualquer pedido de diligência para localização de bens em nome do devedor. Então, em razão disso, é preciso se explicar que, nesse caso, como muito bem disse a juíza sentenciante,
o credor não demonstrou a presença de nenhum dos requisitos autorizadores para aplicação da teoria maior. Como o próprio sentenciou a julgadora, ela disse o seguinte: no mérito, tenho que razão não assiste a nenhum dos suscitantes, porque não demonstrou nenhum dos requisitos exigidos pela lei para que se desconsidere a personalidade jurídica das empresas executadas. Aliás, é de bom alvitre acrescentar que o fato de não ter sido encontrado valores no CIS-Bajut, isso no processo de honorários, que ele indicou o CNPJ da empresa errada, por isso que não foi encontrado, não é justificativa para consubstanciar o pedido. Inclusive, o parecer da PGJ foi no mesmo sentido, dizendo que, não obstante, não é toda situação que leva à desconsideração, pois não há exigência de prova robusta a fim de que se afaste a proteção do ordenamento jurídico da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. E como muito bem salientou o procurador, é preciso lembrar que, diferente do que o advogado do agravante falou, a Mota Machado e todas as construtoras do país adotam um sistema de sociedade de propósito específico. Isso foi criado e positivado na lei por ocasião da quebra da Encol, justamente para não afetar o orçamento e o patrimônio de outras obras. Então, isso é uma medida regularmente prevista em lei. E o Código de Defesa do Consumidor, para atingir essa sociedade de propósito específico, ela exige a insolvência. Então, como é que a gente pode falar em aplicação da teoria maior se não há prova de abuso ou desvio, porque ele não fez nenhuma prova, como bem salientou a juíza, e como é que a gente pode falar em aplicação de teoria menor se o Código de Defesa do Consumidor exige a insolvência como critério para desconsideração? E essa insolvência não ficou demonstrada porque a construtora depositou em controvérsia, o credor indicou o imóvel, realizou a penhora e está prosseguindo na execução, pedindo a penhora desse imóvel que foi, inclusive, constritado no processo principal. Então, diante dessas razões, fica claro e evidente que, nesse caso em específico, não se preencheu nenhum dos requisitos para configurar a teoria maior do Código Civil, nem a teoria menor, porque não há prova de abuso, nem desvio de personalidade e nem muito menos prova da insolvência. Usando as palavras do próprio advogado agravante, se trata da construtora Mota Machado, que todos conhecemos que é uma empresa que, como ele mesmo ressaltou, tem patrimônio de bilhões. Portanto, a ineficiência do credor não pode servir de fundamento para pedir a vossas excelências que utilizem um atalho, o caminho mais fácil, para suprir a deficiência dele nos autos de encontrar, localizar e indicar bens para prosseguir no feito executivo. São com essas razões que a gente reitera o pedido de desprovimento do agravo e manutenção da decisão nos termos da bem lançada decisão. Obrigado. Obrigado. Concedo a palavra. Só quando é Falei aí mesmo. se gosta Não. desse imóvel. Não, por favor. Nós vamos, o relator vai examinar essa questão Vamos lá. com cuidado. Ok, Pato. Vamos prosseguir, por favor. Bom dia a todos Identifique. novamente. Eu sou Fernando Veras Bezerra, OAB 14925 Ceará. Sou advogado aqui da construtora Habitat, Caara Investimentos, Kik Caara, Kik Almari e Kik Mirante. Novos embargadores, eu não vou tomar o tempo de vocês, já aproveitando aí a sustentação do colega Bruno Rossi, tá certo? Falando, mas eu quero chamar a atenção, porque o STJ, no RESP 1.862.557, da relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Coeva, e isso aí é uma notícia que está no site do STJ com a seguinte situação: teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica prevista no CDC não atinge administrador não sócio da empresa. Uma das coisas que eu queria complementar aqui, e é justamente o meu lado da situação, é que a pessoa por ser irmão, a pessoa por trabalhar numa empresa e ter outra empresa, isso não configura grupo econômico. O colega que fala de precedente, de criar algo absurdo, etc., é o contrário. A jurisprudência do STJ ela é muito pacífica e reiterada, porque o IDPJ ele tem uma função e ele não pode ser abusado disso. Situação semelhante desse abuso que a gente teve foi o julgamento agora pelo Supremo, justamente do abuso cometido pelo TST, em que fazia esses IDPJs sem obedecer os requisitos legais, chamada a atenção na época lá pelo ministro Gilmar Mendes, que era o relator. Nesse caso aqui, especificamente, tá certo? O ministro Ricardo Vilas Boas Coeva, e o julgamento ele pondera aqui,
tá certo? Que o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Com base em lições de doutrina, o relator apontou que só é possível responsabilizar administrador não sócio por incidência da teoria maior, especificamente quando houver comprovado abuso de personalidade. Né? É muito importante chamar a atenção de vossas senhorias, porque a jurisprudência do STJ ela não pode ser usada de uma maneira em que ela não é permitida. Eu não posso simplesmente ler só o que eu quero e não ler o inteiro teor. Né? E aí, nesse caso muito emblemático, como o colega bem falou, o que há uma demora do credor em agir. Há uma demora tanto na indicação do quadro societário, há uma demora na requisição de pedidos. O parecer da PGJ foi muito feliz em notar isso, né? Tá certo? Ele observa que esses pedidos não foram feitos. Há uma vontade do credor, como já foi dito, né? Nessa questão do incontroverso, e aí ele está querendo atrair. Nessa situação, eu digo para vossas senhorias, esse DPJ, seja pela teoria maior, seja pela teoria menor, é um fracasso. O STJ ele não admite, nesses casos, como bem citado aqui, tá certo? Essas situações. Querer porque você tem um irmão que atua no mesmo ramo, tá certo? Ou que você tem um gestor que tem outra empresa, e aí configurar um grupo econômico assim, senhoras excelências, isso é um absurdo. Isso não deve ser esposado por este tribunal. Né? O colega fala muito bem ali, e é impressionante como ele gosta de fazer recortes, né, do processo da maneira como bem lhe convém. Tá certo? Sem mais para o momento, agradeço demais a possibilidade, Bardô José Jorge, Bardô Luiz Gonzaga, Bardô Antônio Vieira. O Bardô Antônio Vieira até conseguimos conversar com ele, estava com o filho no hospital. Espero que sua filha já esteja bem. Tá certo? Muito obrigado, doutor. É só uma questão de paridade mesmo de armas. Eu acho que aqui a gente procura fazer os julgamentos mais transparentes possíveis e que todos tenham a oportunidade de falar. E, inclusive, agora eu vou passar a palavra ao procurador, se quiser usar. Também, Excelência. Já está. Diante das sustentações efetuadas aqui, me surge uma questão. A teoria maior, de fato, no meu entendimento, aliás, o parecer da minha lavra, ela não restou configurada. Todavia, há uma sombra que pode nos levar a aplicar a teoria menor, com base no artigo 28, parágrafo 5º do Código do Consumidor. Mas qual é a proposição que o Ministério Público quer fazer nesse exato momento, diante desse embate de armas que trazem dados que certamente o ilustre e excelentíssimo desembargador relator deve estar preocupado com essas armas que foram trazidas aqui? Há um título executivo consolidado, uma sentença, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Há um bem que foi penhorado, imóvel, que está exatamente sendo objeto de embargo de terceiro, o bem era da empresa e agora chega ao terceiro, aliás, o bem está em nome da empresa, e chega um terceiro dizendo se que é dono, nós sabemos como acontece esses contratos de compra e venda. Desembargador relator, qual é a minha proposição ou a proposição do Ministério Público? Eu não tenho proposição pessoal do Ministério Público. Se há um crédito consolidado a favor dos agravantes, há um débito inquestionável, porque essa sentença do processo de conhecimento transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença. O artigo 165 do Código de Processo Civil autoriza, em segundo grau, que seja feita uma composição ou uma conciliação. Se a Mota Machado ou as TICs, ou a Habitat, ou a Orengo, ou a Península, todas elas fazem parte do grupo Mota Machado. Tem patrimônio para arcar com um crédito que inicialmente ou originalmente ele é R$ 79 mil,
Por que não se fazer uma composição? É a proposição que eu faço a Vossa Excelência, como relator do processo, que pode propor aos contendores, né, as partes agravantes e agravados, para que faça a consolidação, a liquidação desse crédito, né, em favor do consumidor. Porque nós não podemos, Excelência, é verdade, fechar os olhos para uma questão que o consumidor, aqui é uma relação nitidamente consumerista, ele está sendo prejudicado para receber o seu crédito. Se é um grupo, um conglomerado, é um grupo, ainda que use-se a SPE, isso é legal, não há nenhuma dúvida quanto a isso, então poderia sim se chegar a uma conciliação. É dessa maneira que o Ministério Público se pronuncia, né? Não alterando o parecer, mas propondo que se faça, né, se for conveniente, da conveniência de Vossa Excelência, uma conciliação. É assim que se manifesta o Ministério Público. Muito obrigado, Pedro. Devolvo a palavra ao relator. Muito obrigado, doutor Carlos Avelar. Bem, doutor Carlos Avelar, como sempre, prático. E foi também o que eu fiz um dia desse. Eu fui procurado na semana, deixa eu ver, nesta semana, no começo da semana, pelos advogados da Mota Machado, quando foram me levar os memoriais. Essa mesma proposição eu fiz. Eu digo, rapaz, por que você não resolve logo essa história? Aí foi que ele explicou que é porque a execução foi manejada contra a empresa errada, certo? E tal, aquele negócio todo. Então, eu aqui fiz uma comparação entre a teoria maior, a teoria menor, neste voto. E depois eu comecei dizendo assim, já até concluí dizendo assim, a desconsideração da personalidade jurídica se trata de medida excepcional, realmente é uma medida excepcionalíssima, somente devendo ser adotada após o esgotamento de todos os meios de execução contra a empresa devedora principal, sendo necessário esse exaurimento dos meios para a satisfação do crédito exequendo, antes que se mostre pertinente a decretação da desconsideração da personalidade. Aí eu estou dizendo, nesse caso, que o fato de não ser encontrado valores para a penhora em contas bancárias das executadas, por si só, não assegura a desconsideração dessa personalidade jurídica. Porque o que houve, como ficou explicado aí, realmente iniciou a execução contra uma empresa errada. A empresa que deve é a Machado Oregon SPE 16, Construções e Incorporações. E a empresa credora entrou contra a empresa, parece que é 15. Então, entrou contra a pessoa errada, certo? De forma que, quando encontrou a pessoa certa, aí sim encontrou até o imóvel que está penhorado nos autos. Por isso é que eu, de acordo até com o parecer ministerial, eu estou conhecendo desse recurso, que é só um agravo de instrumento isso aqui. A execução vai continuar lá. E eu estou negando provimento a esse agravo de instrumento, certo? Porque o que vai acontecer? Eu até disse para o advogado aqui na minha frente, digo, rapaz, por que vocês não resolvem logo Alice, que é uma excelente juíza, ela vai promover uma conciliação e resolver esse assunto logo lá, certo? Lá na quinta vara civil. Se não, a gente poderia até trazer para fazer aqui depois uma conciliação desse Gonzaga, forma que eu estou negando provimento esse recurso, assim que é o meu voto. o TJ tem um serviço de conciliação muito bom. Não trouxe para cá porque... Se houvesse essa possibilidade das partes, se houver interesse deles, nós podíamos mandar esse processo para a conciliação do próprio tribunal. Não havendo, nós vamos continuar com o julgamento. Eu quero alertar que eu vou pedir vista antecipada desses autos, porque realmente as questões, as sustentações me trouxeram mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, eu preciso examinar com mais cuidado. Mas do governo, vocês vão aguardar. Não, vamos ver, presidente. Então, o resultado, por enquanto, é esse, né? O do relator e de vice-embargador Vieira Guarda. Eu trago na próxima semana, se Deus quiser, no dia 11.
Vamos dar continuidade aos nossos julgamentos. A plateia hoje aqui está grande, né? Tem estudante de alguma Esse faculdade. aqui, ó, olha, por exemplo, nesse caso aí, que o Selma, Patrícia, quero cumprimentar os estudantes do Selma. Espero que Vossas Excelências aí estejam tirando algum proveito dessa sessão. Está bem movimentada, né? Então, dando continuidade, eu vou anunciar o processo da posição 11, que é a apelação CIRO 0800-121-77-2019. Apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogado Lucimeira Galvão Leonardo, e apelado Pablo Gomes da Silva, advogado Ana Paula Souza Silva. Pode ir. Haverá sustentação oral por parte da apelante. Qual foi esse aí, senhor? Doutora Érica, ela está? Qual é o nome? Qual é o item? Está na virtual. É o 11, Barra Gonçalves. O 11. Verso primeiro. A advogada da apelante, né? Tá? E o parecer que eu deixei de falar. Isso aí. Só pelo conhecimento, Excelência. Só pelo conhecimento. Exatamente. Muito obrigado, Casa Velar. Então, a sustentação seria feita só por parte da apelante, né? É isso? Então, doutora, a senhora vai, por favor, fique aí na sala. Nós costumamos adiantar os nossos dispositivos quando está de acordo com o que o advogado está pleiteando, né? Então, Vossa Excelência pode interferir depois, mas eu vou me ater aqui à ementa desse julgamento, porque eu estou dando provimento ao recurso. Então, estou dizendo aqui, ação declaratória de existência de débito com danos morais, inspeção, irregularidade verificada, desvio de energia antes do medidor, desnecessidade de perícia, dano moral não configurado, sentença reformada e apelo provido. Considerando que a Equatorial realizou todos os procedimentos previstos na resolução 414/2010 da ANEEL, principalmente aqueles destinados à apuração de irregularidades, produzindo documento de inspeção em termo de ocorrência e inspeção, na presença do consumidor, de onde se constata facilmente a irregularidade na medição da energia da unidade consumidora em questão, com desvio antes do medidor, e assim cabível a declaração de nulidade da cobrança. Desnecessário o incremento do medidor para a perícia técnica, pois não se trata, em caso de suposto defeito ou problema na aferição do medidor em si, mas sim de desvio de energia. Não há que se falar em indenização por danos na espécie, uma vez que não houve ato ilícito, requisito inerente ao dever de indenizar. Recurso conhecido e provido, sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Como estou votando, desembargador Vieira? Acompanhe. Diante dessa prova realmente que foi realizada, não tem por que ser diferente. Eu também acompanho. Então, por decisão unânime foi dado provimento ao recurso. A doutora Érica, né? Érica. Eu Trabalho queria só bem. que constasse meu nome na. Ok? Tem que receber os Obrigada. honorários. Pois é. Essa é a parte boa. Eu te Né? ligo daqui a pouco. Bom dia, doutora Érica. Bom dia. Eu vou continuar, que eu tenho mais 2 processos para sustentar. Então, vamos continuar. Vou apregoar também o 12º da nossa pauta, que também é uma apelação cível, e tem número 080-6723-75-2022. É o 12º da pauta. Apelante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, advogado Lucimeira Galvão Leonardo, e apelado Francisco de Assis Brandão Júnior.
Aqui eu vou fazer uma rápida exposição, porque me parece que vota no sentido de parcial provimento. É a apelação aqui da Equatorial em face da sentença do juiz da segunda vara da comarca de Codó, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com danos morais, pedido de tutela, ajuizado por Francisco de Assis Coqueiro Brandão Júnior, julgou procedente os pedidos, para determinar que a requerida retire no prazo de 5 dias o nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, SPC e Serasa, referente ao débito de R$ 145,18, sob pena de multa diária por atraso no valor de R$ 400, até o limite de 10 mil, sob o fundamento do artigo 297 do CPC, declarar a inexistência da dívida relativo ao contrato, né, número tal, e condenar o demandado ao pagamento da importância de R$ 4.000 a título de danos morais. Condenou nas custas e honorário advocatício em 15%. Então, houve o recurso, né, informado com essa sentença, quando ela recorreu, e o parecer pelo conhecimento do recurso. Parecer mantido. Está mantido, certo. Parecer mantido. Doutor, eu vou adiantar aqui o voto, porque eu estou dizendo o seguinte, eu estou dando parcial provimento para retirar o dano moral nesse caso aqui, e mantendo os demais termos da sentença, que seria para anular aquela cobrança, mas sem dano moral, entendendo que aqui houve um mero aborrecimento. Não sei se Vossa Excelência concorda ou vai querer sustentar. É um parcial provimento, não é isso? Isso. Então tá. Vai tirando dano moral. É exatamente sobre isso, por conta das negativações anteriores, a retirada do dano no moral mesmo, né? A dívida já foi retirada do SPC Serasa. De acordo. Guardou de acordo. Então, o julgamento poder então não. Foi dado parcial provimento ao recurso para excluir da sentença de base a condenação por danos morais. Resultado do julgamento. Vamos para o próximo. É o número 6. Não é o 13º, né? Ah, o texto que eu adiei, não foi? Estava aqui na... Está no embalo, vai. É o 13º, eu acho que de sustentação é o último. Apelação 080-1573-25/2022. Apelante também aqui é Equatorial, distribuidor de energia, Lucimeire Galvão Leonardo, advogada, é apelada Antônia Assunção Barbosa. O advogado é Rodrigo Mendes Souza Barros. Só tem para falar. O doutor Rodrigo também está na sala, né? É isso? Então, haverá sustentação por parte dos dois. Doutor Rodrigo, o senhor não pediu sustentação no site. O advogado tem que saber que ele tem que cumprir as regras. O pedido de vista já vai na intimação e Vossa Excelência, infelizmente, pode até ficar aí, mas não usará da palavra. Tudo bem, Excelência. Além de que você está sem gravata também, estou vendo aqui pela sua imagem, e não está também com veste estalagem. Mas sim, vamos ao processo. Eu vou fazer um pequeno relatório, traço de apelação civil interposta pela Equatorial, outra sentença pela primeira vara da comarca de Chapadinho, que julgou procedentes pedidos autorais para entender que restou comprovados os danos morais sofridos pelo autor. Aí diz o juiz, tendo em vista a grande capacidade financeira da requerida, o tempo para estabelecimento do serviço e a hipossuficiência do consumidor,
entendo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 10.000 a título de danos morais, pelo exposto com base no artigo 487-1 do CPC, julgo procedente para condenar ré a pagar R$ 10.000 a título de danos morais e com secretários legais. Em razões recursais, a parte apelante alega que não houve qualquer salidade pelos alegados danos morais sofridos pelo apelado, asseverando nesse passo que não cometeu nenhuma ilegalidade, demonstrando que não houve inércia da recorrente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica da unidade da recorrida. Em caso de entendimento contrário, requer a redução da condenação por danos morais. E o parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Concedo a palavra agora, doutora. Fica mantido, Excelência, esse parecer antes mesmo da sustentação oral, porque ficou realmente caracterizado que a falta de energia ela se deu do dia 1º e só foi de março e só foi restabelecido dia 16 de março de 2022. Então, para manter, eu vou manter o parecer pelo desprovimento do recurso. Obrigado, Carlos Velar. Concedo a palavra à advogada da Equatorial. Pelo prazo regimental, devemos identificar aí da tribuna virtual. Bom dia, excelências. Meu nome é Érica, eu sou advogada da Equatorial, né, e vou sustentar o processo, Érica, já foi doutora, lido. não completo. Érica Araújo, advogada da Equatorial. Está me escutando bem? OAB, doutor. 10.548. Cumprimento o nobre presidente da Câmara, o emérito relator e os doces desembargadores, o ilustre presidente, representante do Ministério Público e os demais presentes. O presente recurso, como já foi falado, ele tem o objetivo de reformar a sentença que condenou o apelante em R$ 10.000 a título de danos morais, mais 20% de honorários advocatícios. Excelências, em que pese o entendimento do respeitável juiz da Cor, a sentença ela merece ser reformada, haja vista que está em desacordo com as provas dos autos, né? O requerente informa que ficou sem o fornecimento de energia do dia 1º ao dia 16. Entretanto, conforme imagens juntadas aos autos, o problema que gerou a falha de fornecimento de energia no imóvel do autor, ela foi resolvida no mesmo dia do acontecimento. Excelências, a prova é o principal instrumento para convencer Vossas Excelências sobre os fatos em disputa. Quando alguém busca a justiça, é essencial que as partes compreendam a necessidade de provar as suas alegações. O autor deve minimamente, né, provar o fato que sustenta seu direito, né? O autor alega que passou 15 dias sem energia, mas não há nenhuma prova juntada aos autos que comprovem que foram realmente todos esses dias. O valor exorbitante da condenação em R$ 10.000 levou em consideração o que o autor alegou, né, que passou 15 dias sem energia, mas não comprovou. Há, inclusive, um outro processo do mesmo patrono que fala que o problema de energia aconteceu no dia 4, não no dia 1º, né? E aí, inclusive, a condenação nesse processo, que também está para julgamento na turma, o dano moral foi de R$ 4.000, né? Bem mais razoável, né? Visto que a gente não nega que houve uma falha no fornecimento de energia, mas que o dano moral realmente foi excessivamente alto, né? Assim, mesmo admitindo a falha no fornecimento, a recorrida requer que o valor arbitrado a título de dano moral seja minorado e adaptado às provas dos autos, atendendo aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e evitando o enriquecimento ilícito da parte autora, né? Finalizo assim a minha sustentação, agradeço a atenção de todos, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, doutor. Houve aqui um equívoco por parte da doutora Patrícia. O advogado realmente estava habilitado para falar. Só, doutor Rodrigo, o senhor pode colocar uma gravata aí? Infelizmente, eu não estou sem gravata, infelizmente. Está muito
colegas acompanhem meu voto. Eu estou dizendo aqui, dano moral, procedência do pedido, recurso equatorial, falha na prestação de serviço, interrupção de energia elétrica durante vários dias, protocolo de atendimento sem êxito, condição de energia elétrica, excedido o prazo regular de suspensão do serviço estabelecido pela resolução da ANEEL 414, interrupção indevida, dano moral configurado, sentença mantida. Eu aqui estou propondo manter a sentença, condenou em R$10.000, mas fico a cavalheiro, se Vossa Excelência decidir, eu posso me adequar. Barra Vieira. Eu acompanho, presidente. A advogada doutora Érica Equatorial pede. falou aí que não foi tantos dias assim, diz que foi só um dia, não sei, não tem prova de que foi mais do que um dia. Eu estou achando um pouco alto esse dano moral. Foi no dia 1º, no dia 6, no dia 7, segundo consta aqui no meu voto. Eu achava que está muito alto, eu, por mim, baixaria para pelo menos uns R$6.000. Então, vamos fazer o seguinte, eu meio termo, R$8.000, reduzir 2 dias. Todos concordam? De acordo. Tudo bem, de acordo. Vai ser o provimento Então, decisão reduzindo o unânime dano moral. com o voto do relator. Muito obrigado, doutor Érico. Obrigada, Excelência. Ao doutor Rodrigo. Reduzimos para 8.000. Já tem mais algum processo? Observação, só aqueles 6 que o senhor de hoje. Então, vamos para a nossa pauta normal. Pauta. As pedidos de sustentação foram todos julgados. Falta o quarto, né? Falta o 4. Vamos lá. É da 4? Não, o 4 é meu também. Da minha relatoria, o agravo interno em apelação 080 1519 50 2022. Agravante José Antônio dos Santos, advogado Gustavo Saraiva Bueno. Agravado Banco Bradesco S.A., advogado Wilson Belchior. Os alunos do SEUMA aí, vocês sabem quando é que cabe agravo interno? Alguém sabe responder? O que é agravo interno? Vocês já viram essa matéria em processo civil? É melhor explicar de novo. O agravo interno ocorre quando a decisão é monocrática do relator. Aí, como é individual, se agrava internamente, aí vem para o colegiado. O agravo possa... O relator monocraticamente decidiu. Aí a parte entra com agravo interno para trazer para a Câmara, é isso? Exatamente. Pronto. É isso que está acontecendo nesse caso. Então, como eu estava dizendo, agravante, eu já fiz a coisa, vamos apenas para a emenda. Agravo interno em apelação, majoração do dano moral, indevida, valor arbitrado com razoabilidade, consentâneo ao prejuízo sofrido, juros de mora e dano material, estabilidade extracontratual, termo inicial, evento danoso, súmula 54 do STJ. Agravo parcialmente provido. O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juiz Acó em R$2.000 se mostra consentâneo com o prejuízo sofrido. Não assiste razão recorrente na medida em que o percentual de 15% relativo aos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação encontra-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico e pela natureza da causa. Agravo parcialmente provido. Vou ler o dispositivo. Por que foi parcial? Foi para quê? Para reformar o apelo e modificar o termo inicial dos juros de mora, para contar desde o evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ. O dano moral continuou o mesmo? Continuou o mesmo. Só foi alterado a contagem do prazo de juros. Isso. Pronto, então eu estou de acordo. O desembargador Vieira também está de acordo, decisão do relator. Vamos ao próximo, também é outro agravo interno, é a posição 5. Agravo interno na apelação civil 0800-256-33/2023. Agravante Maria Rodrigues de Farias,
advogada Ana Carolina Araújo Marques, agravado Sul Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento, advogado Wilson Salles Belchior. Eu sou relator, estou dizendo aqui na ementa, agravo interno e apelação civil, contratação de mútuo, com validação evidente pelo comportamento da consumidora, manutenção da decisão monocrática, aplicação da quarta tese do RDR 53983, apreciação livre e convencimento do julgador. Artigo 435, parágrafo único do CPC. Agravo conhecido e desprovido. Verifica-se que, apesar da cela de crédito não ter preenchido as condições do artigo 595 do Código Civil, pelo conjunto das provas colhidas nos autos, observa que o mútuo foi querido e consentido pela recorrente, devendo ser preservado o negócio contratado à luz da boa-fé e da quarta tese do IRDR 53983/2016, de maneira que a convalidação do negócio se impõe diante do comportamento da autora. O reconhecimento da obrigação de indenizar para uma existência de conduta antijurídica que tenha conduzido o dano e a relação de causalidade entre o ato ilegal e o prejuízo. Agravo interno conhecido e desprovido. Vereador Vieira. Acompanhe. Estou de acordo. De acordo, decisão unânime, de acordo com o voto do relator. O oitavo, muito bem, vereador Luiz Gonzaga. Anuncio a apelação civil 080-5592-65-2022. Apelante Floriza Moraes, advogada Ana Carolina Araújo Marques, e apelado aqui o Banco Pan. Eu estou Feliciano Lira Moura, que é o advogado. Aqui também a Procuradoria opinou pelo provimento. Parecer mantido? Fica mantido, mantido, César. Parecer mantido aqui, e o meu voto está na mesma linha do parecer, de acordo com o parecer. Ação declaratória de existência de relação contratual, pedido de repetição de indébito, Nelson Bruno de Moraes, repetição de débito devido, dano moral configurado, sentença reformada, apelo parcialmente provido para arbitrar o dano moral no valor de R$3.000. Eu estou votando. Alguma dúvida? De acordo com o parecer? Estou de acordo. De acordo. A Roseira também está de acordo. Decisão da Câmara. Agora, anuncio o 10º da nossa pauta. Essa pauta toda é minha, né? Caramba. Apelação civil 0800-668-61-2020. Apelante Conveniência Brasil Imperatriz Limitada, advogado Camila Vitória Belém Vieira e outros, e apelado aqui Equatorial Maranhão Distribuidor de Energia, advogada Lucimeire Galvão Leonardo. O parecer é pelo conhecimento. Fica mantido, excelência, parecer. É mantido, eu estou dando provimento ao recurso, dizendo o seguinte: razão revisional de consumo de energia elétrica, com pedido de antecipação de tutela, fornecimento de energia elétrica, sentença improcedente, cobranças exorbitantes, indevidas e unilateral, ausência de prova de impedimento à aferição do consumo real, falha na prestação do serviço, negativação indevida, corte indevido, reforma da sentença, revisão do consumo, refaturamento devido, dano moral cabível e configurado, apelo provido e arbitrando o dano moral no valor de R$5.000. Sentença reformada pelo provido. Como estou votando, vereador Vieira? Acompanhe. Também acompanhe. Vereador Gonzaga também acompanha. Decisão unânime de acordo com o voto do relator. Tá bom? Tá bom. Graças a Deus, chegamos ao final da nossa sessão. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu não, tá bem. Eu disse aqui a Coloca participação. algum estudante quer fazer alguma pergunta, só uma. Estudante, vocês vão se transformar depois. Então, sessão encerrada. Um bom dia a todos.